E é claro que a China é o maior fator de mudança, né, de alterações em relação ao mercado internacional da soja. China que, como você sabe, tem apresentado um comportamento mais forte na aquisição da oleaginosa nos últimos meses, aproveitando da situação de preços mais baixos para a oleaginosa, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. A situação esperada pelo Departamento de Agricultura norte-americano, que foi divulgado no relatório de oferta e demanda, apresentado na segunda semana desse mês de abril, é de que os chineses eles cheguem a uma importação total de 88 milhões de toneladas. Então, entre o mês de março e o mês de abril, foi alterado em 1 milhão de toneladas, porque no mês passado era esperado 87, agora sobe para 88 milhões de toneladas. Entretanto, muita gente ligada ao mercado chinês afirma que lá eles podem chegar a um volume de importação de até 90 milhões de toneladas de soja por conta da situação muito favorável para o comprador. O mercado tem dessas coisas. Há momentos que são do vendedor e há momentos que são dos compradores. Nesse caso, o momento é do comprador. E aí, quando nós falamos quem é o comprador, o momento é chinês. Então, vamos rever alguns dados relacionados a este país. Observe que na temporada 14-15, os chineses chegaram a 12 milhões e 150 mil toneladas produzidas, 15-16, 11 milhões e 790 mil, na 16-17, 12 milhões e 900 mil toneladas. Eu relembro a você que participa e acompanha o Agricultura BR, que nós já trouxemos durante essa semana a informação de que os chineses devem recuar a área de produção de milho naquele país. A China é um tradicional produtor de milho e tinha sempre muito incentivo para que se produzir milho. Esses incentivos foram retirados. Com isso, alguns produtores devem migrar, e aí a área total da China deve ficar em torno de 7% a mais para a produção de soja. O que muda nesse cenário aqui de produção para a próxima temporada? Coisa nenhuma. Não muda muita coisa não, fica mais ou menos nesse grau mesmo, entre 12 milhões, quem sabe pode chegar até passar de 13, mas deve ficar mesmo até 13 milhões de toneladas a produção da China, que não é importante por aquilo que produz, e sim por aquilo que importa e consome de soja. Veja conosco aqui então informações chinesas sobre importação, temporada 14-15 na cor verde, eram 78 milhões e 350 mil toneladas que foram importadas, na 15-16 subiu para 83 milhões 230 mil. Na cor amarela, são a temporada 16-17, nos meses de março e abril as previsões. Sobe de 87 de março para 88 milhões de toneladas em abril. Então, China chega, pelo menos na expectativa do Departamento de Agricultura norte-americano, a 88 milhões de toneladas, mas para muitos operadores de mercado, principalmente lá na China, pode chegar a mais, pode importar mais, isso para melhorar o seu estoque. Vamos a mais dados aqui, temos aqui a China em relação aos seus estoques e aquilo que nós estamos falando, olha só, estoque chinês na 13-14, 13 milhões e 850 mil toneladas, na 14-15, 17 milhões e 10 mil toneladas, 15-16, 16 milhões e 910 mil toneladas. O que nós mostramos aqui é que numa safra padrão para a China, o normal deles é ter um estoque de soja próximo a 17 milhões de toneladas. Observe que em março era estimado, já para a temporada 16-17, as cores amarelas, você pode observar que em março era previsto para a temporada atual 15 milhões e 560 mil toneladas de soja estocadas. Em abril sobe para 16 milhões e 560 mil toneladas. Chineses, tendo um estoque de 17 milhões e 500 mil até 18 milhões de toneladas, não seria nada improvável, nada fora do roteiro da comercialização de soja internacional. Se o comportamento voraz de compra de soja da China movimenta o mercado do grão, o plantio da nova safra do grão nos Estados Unidos também. Por lá, são esperados 7% a mais de área plantada com soja na temporada 17-18. Veja comigo que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estima que na safra 15-16 foram cultivados 33 milhões 780 mil hectares. Para a temporada 17-18, o órgão projeta uma safra de 36 milhões 210 mil toneladas, são, portanto, 7% a mais de área plantada em relação à safra passada. E os Estados Unidos avançam com o plantio não da soja ainda, mas do milho, mas por lá
algumas áreas produtoras enfrentam agora déficit hídrico. Vamos saber com a Nadiara da Somar Meteorologia como que o clima se comporta no país nos próximos dias. Nadiara, bem-vinda, boa tarde. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Nesses últimos dias, os produtores de milho dos Estados Unidos têm avançado com o plantio, principalmente nas áreas mais ao sul, na região do Texas. O plantio está mais avançado. As chuvas, elas têm garantido melhores condições com o passar do tempo. A umidade do solo tem se elevado, mas algumas áreas ainda, principalmente do centro dos Estados Unidos e sul, ainda apresentam déficit hídrico. Agora, para os próximos dias, tem previsão de chuva, especialmente nestas áreas que estão mais secas. Deve chover pelo menos 15 milímetros. O volume pode chegar a valores mais elevados em algumas áreas pontuais. Durante as madrugadas segue fazendo frio, principalmente nas áreas mais ao norte. A temperatura mínima varia de 2 até 3 graus, então a temperatura do solo também está baixa para o plantio de grãos em algumas cidades. Agora, no decorrer da tarde, as temperaturas ficam mais amenas, variando em torno de 24 graus na maior parte dos estados produtores. Mais ao norte é que o frio segue um pouco mais intenso e a temperatura também não sobe muito à tarde. No decorrer do segundo período, entre 25 e 29 de abril, a chuva se estende um pouco mais aqui pelo oeste e sul dos Estados Unidos. As áreas mais atingidas devem receber de 15 a 30 milímetros, mas é uma chuva bastante irregular. A gente observa que mais ao leste a chuva não chega com tanta intensidade. O volume deve variar em torno de 5 milímetros, então é uma chuva mais isolada e de curta duração. Nesses próximos períodos, a tendência é que a chuva continue com mais frequência, apesar de mal distribuída. Então, aos poucos, a umidade do solo se recupera naquelas áreas que estão mais secas. Neste período, as madrugadas terão temperaturas um pouco mais elevadas, variando até 10 graus em alguns estados, mas mais ao norte ainda o frio segue um pouco mais intenso, temperatura até abaixo de 5 graus em algumas localidades. As tardes terão temperaturas amenas, variando em torno de 26, 25 graus aqui na maior parte do cinturão produtor de grãos.